Existe uma palavra para definir aquilo que se refere ao momento atual. Essa palavra é contemporâneo. Mas quando começa esse período que convencionamos chamar de atual? Começa na segunda metade do século XX e vem até hoje. É assim também na arte contemporânea, que tem como uma de suas características principais a multiplicidade, mesclando várias linguagens. Grite um novo nome bonito para si! A arte contemporânea experimenta várias técnicas, recursos, materiais, espaços e temas. A partir da década de 1960, a arte contemporânea apresenta uma espécie de ruptura com a arte moderna. O que caracteriza a arte contemporânea é a ruptura do suporte tradicional. Quer dizer, não é mais uma tela esticada, não é mais uma massa escultural no meio de um recinto, no meio de um museu. É quando sai desse suporte tradicional, né? Quando invade o espaço. Aí a arte se transforma em contemporânea. É uma luta contra o lado contemplativo da arte. Na arte contemporânea, não há fronteiras entre as linguagens artísticas. Vídeos e filmes fazem parte de exposições em galerias de arte e museus, como essa instalação no Festival de Arte Contemporânea Sesc Vídeo Brasil 30 anos. Um espetáculo de dança pode utilizar uma narrativa literária ou teatral, como na obra Café Miller, da coreógrafa alemã Pina Bausch. Nesta montagem da peça O Balcão, do francês Jean Genet, os atores interpretam seus papéis sobre passarelas e balanços. A arte contemporânea derrubou as fronteiras físicas entre as diversas linguagens e situações. A dramaturgia, por exemplo, saiu dos palcos e foi parar em lugares às vezes inusitados, como a peça BR-3, uma montagem do grupo Teatro da Vertigem que foi encenada no Rio Tietê, na capital paulista. Foi embora há 17 anos, no mesmo dia em que o pastor caiu bem ali. A arte invade o espaço urbano e fica mais próxima do público, como os grafites de Banksy e algumas das performances de Marina Abramovic. Na performance, o artista está presente, a iugoslava passava horas sentada em uma cadeira. Qualquer pessoa podia sentar à sua frente e ficar o tempo que quisesse olhando para ela, tornando-se assim uma parte da obra. A arte sempre foi pública, mas sempre exigiu uma distância entre o público e a obra de arte. Então, com a arte contemporânea, isso começa a ser contestado. É para o espectador entrar dentro da obra de arte. Então, é um movimento que procura a cooperação, uma atividade do espectador. Ele deixa de ser passivo, ele deixa de ser contemplativo. O Brasil tem o maior centro de arte contemporânea ao ar livre da América Latina. É o Instituto Inhotim, em Minas Gerais. Seus mais de 20 quilômetros quadrados abrigam um importante acervo do país. São quase 200 obras e novos projetos são inaugurados periodicamente.
que é um lugar que a gente encontra a arte contemporânea conjugada com um paisagismo, enfim. Me parece que quem vem aqui é colocado no estado de uma imersão, né? Você sai de uma realidade urbana e vem parar num lugar como esse, e a todo momento você é convidado a entrar em um outro espaço e pensar novas coisas, né? Inhotim, para o visitante, é isso. Para quem é da arte, é um convite para se deslocar para o jardim, para uma observação da natureza de forma diferente. E a mesma coisa, quem vem da área botânica é para se deslocar para uma relação com a arte. E quem não é de nenhuma das duas áreas é, de fato, isso que você falou, uma imersão já de cara em muitas formas de ver o mundo. Bom, então a primeira forma de ver o mundo que a gente vai conhecer aqui no Inhotim é a obra do artista brasileiro Hélio Oiticica. A obra se chama Invenção da Cor. Esse trabalho ele convida a participação. O Oiticica acreditava que as pessoas ativavam as obras, né? Podemos ver o fato do som das pedras, né? Andar na obra significa já interferir. Bom, a primeira impressão passa um labirinto, né? Que a gente passa por ele. Quando você faz esse passeio com o seu olhar, a obra ela permanece do mesmo jeito ou ela se modifica? No caso, ela se modifica, né? Porque quando a gente vira, o sol, ele traz formas geométricas para a gente. E cada lado vai dando uma visão para a gente. Porque se olhar assim bem de frente, já me lembra um prédio cheio de janelinha. Uhum. Agora, você olha de lá, você vê as figuras geométricas. Quer dizer, você está interagindo com uma obra de arte e mesmo sem ter grandes informações sobre a Oiticica, tudo isso era parte das coisas que ele pesquisava. O concreto, a arte geométrica, como é o espectador que pode se movimentar diante da obra e criar suas relações, né? Então, a gente muitas vezes pensa que a arte é uma coisa difícil de se relacionar, etc., mas, na verdade, tudo é uma questão de a gente se colocar disponível para entender a arte. Agora, a gente vai ver duas obras de outro artista brasileiro, Cildo Meirelles. A primeira é O Desvio para o Vermelho e a segunda se chama Através. O Desvio para o Vermelho é uma obra feita em 3 fases. Aqui, a sala vermelha, a impregnação. Tem toda a simbologia, o lugar desses elementos na sociedade, o símbolo do vermelho, de amor, de paixão, de guerra, de sangue, de visceralidade, vamos dizer assim. Há um impacto visual, porque tudo é vermelho. E há um deleite visual, porque vamos descobrindo o que no nosso entorno pode ser vermelho. Aqui é o entorno, né? Então, uma brincadeira de como o espaço nos convida a movimentar, mas também o entorno do vermelho, né? O entornar do vermelho. E a última parte, que é o desvio. Cildo Meirelles é um artista bastante político, né? Preocupado, vem de uma origem lá da ditadura militar, né? Esse trabalho é incrível, os objetos como eles todos, de maneira mais ou menos, lidam com aprisionamento, com cerceamento, né? Com cercas, enfim. Mesmo o aquário e esses peixes. E essa é a parte incrível disso, porque são obstáculos que às vezes não associamos como obstáculos. Um aquário, uma rede de futebol, né, de gol de futebol, uma cortina de banho. Né? Então também tem uma coisa do mistério, do que está por trás, do que nos separa, né, do obstáculo que está entre nós, mas também de desvios possíveis a fazer. Tem uma coisa interessante que existem algumas barreiras que são transparentes, né? É um pouco o mundo contemporâneo, né? Assim, isso. A gente não sabe exatamente onde estão os autoritarismos, né? E de repente aparece uma barreira que não estava ali. Esse próximo trabalho tem um nome em inglês, Viewing Machine, que a gente pode traduzir como máquina de enxergar. Quem construiu essa máquina foi o dinamarquês Olafur Eliasson.
E a primeira coisa que dá para perceber é que essa obra só faz sentido com a participação das pessoas. Olha só. E o que é a arte aqui nesse trabalho, nesse observatório? Acho que a arte é tudo que você vê de uma maneira diferente é arte. Então esse aqui é obra de arte? Seria. E o resto? E a paisagem? Complementa a arte. Ela Esse aqui seria um instrumento para a arte e a paisagem vai complementar a arte. Sem a paisagem... Não é uma arte completa. Agora, a gente entra num lugar meio escuro, sombrio, mas que é bem interessante. Olha o título que o cubano Carlos Garaycoa deu para a sua obra. Agora vamos brincar de desaparecer. Qual será a reação do público diante desse trabalho, hein? A gente vê uma série de construções arquitetônicas famosas nas cidades, né? De nome você reconhece... A Torre Eiffel. Por que será que ele transforma isso em velas e coloca o elemento do fogo e esse elemento vai corroendo aos poucos? O que será que a gente pode pensar sobre isso? A gente vê a destruição, né? Que parece que são prédios ou uma cidade fantasma destruindo. E quando isso se destrói... Se renova. Se a gente observar daqui, ó, acontece uma outra coisa lá, né? As câmeras com telão lá. Porque é um outro elemento ainda na obra, né? Isso. Lá parece que... não parece que são velas, olhando daqui. Quando a gente pensar, por exemplo, notícias de televisão, já parou para pensar nisso? Muda a perspectiva, né? Na verdade, uma das questões da arte é a representação, né? E muitas vezes a gente toma aquilo que é representado por verdade, né? Tem um todo maior que precisa ser discutido, né? Esta é apenas a primeira parte da nossa visita ao Inhotim. Nosso passeio pelo Instituto e pelas questões da arte contemporânea continuam no próximo vídeo.